Caros irmãos, queridas irmãs, neste dia em que a Igreja comemora todos os fiéis defuntos, ela deseja sufragar as almas do purgatório. Nós rezamos pelas almas que estão no purgatório, para que elas sejam purificadas. O purgatório é um lugar de expiação. E nós, com as nossas orações, podemos ajudá-las a alcançar a glória do céu. Neste dia, nós nos lembramos da Igreja padecente. Nós entramos na comunhão dos santos pelo batismo. Então a Igreja, no dia 1º de novembro, comemora a Igreja triunfante. Aqui no Brasil, a solenidade de Todos os Santos é transferida para o domingo seguinte. Então nós vamos celebrar Todos os Santos no próximo domingo. Mas é a comemoração da Igreja triunfante. E hoje, no dia 2, nós nos lembramos da Igreja padecente. Nós entramos na comunhão dos santos no dia do nosso batismo e nós prestamos esta obra de caridade, rezando em sufrágio pelas almas dos que morreram. São Francisco de Sales nos ensina que nós devemos encontrar consolação ao pensarmos nas almas do purgatório. Então ele diz assim: falam só das penas daquele lugar e nunca da felicidade e da paz que desfrutam as almas que lá estão. Porque o purgatório é um lugar de sofrimento, sim, porque é um lugar de purificação, de expiação. É verdade que os sofrimentos são extremos e as maiores e mais terríveis dores desta vida não se podem comparar a eles. Mas também as satisfações interiores são tais e tantas que nenhuma prosperidade e alegria da terra a elas se podem igualar. Então, é bom que a gente se lembre, quando nós rezamos pelos falecidos, nós rezamos pelas almas do purgatório. Quem está no céu não precisa de oração, quem está no inferno não adianta que a gente reze. As almas do purgatório são almas santas, são almas benditas, que já estão salvas, mas precisam passar ainda por uma última purificação antes de entrarem no céu. E ainda que o purgatório seja um lugar de sofrimento, ainda que no purgatório haja um fogo de purificação, mas é um grande consolo também para nós pensar nesta última misericórdia de Deus que se chama purgatório. Então, São Francisco de Sales nos lembra alguns pontos a respeito do purgatório e das almas que lá estão, que são bastante consoladores. Primeiro, as almas do purgatório estão numa contínua união com Deus e perfeitamente submissas à vontade de Deus. Não podem deixar esta vontade divina e nunca podem contradizer a divina vontade como nós neste mundo. Então as almas do purgatório são mais felizes do que nós, porque elas estão unidas a Deus, e submissas à vontade de Deus. Nós somos a igreja militante.
Isso significa que nós militamos, que nós lutamos, nós estamos em combate. E muitas vezes nós fazemos a vontade de Deus, mas outras tantas vezes não fazemos. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. As almas do purgatório são mais felizes do que nós, porque elas já não podem pecar, já não podem cometer pecado, e isso já é uma grande consolação em relação a nós que aqui estamos. Segundo pensamento, elas se purificam com muito amor. O que purifica as almas no purgatório é o fogo do amor de Deus. E com toda a boa vontade, porque sabem que isto é da vontade de Deus. Sofrer para fazer a vontade de Deus é uma alegria para elas. Elas sofrem porque estão sendo purificadas, mas sabem que estão salvas e que alcançarão em breve a glória do céu. Elas querem ficar na maneira que Deus quer e quanto tempo Ele quiser. Há uma conformidade da vontade dessas almas à vontade de Deus. São impecáveis e não podem experimentar o mais leve movimento de impaciência, nem cometer uma imperfeição sequer, ao contrário de nós. Amam a Deus mais do que a si próprias e mais do que todas as coisas, e com um amor muito puro e desinteressado. Sexto pensamento, são consoladas pelos anjos. Nós ouvimos hoje na primeira leitura um trecho do livro de Daniel que fala do papel do arcanjo São Miguel no juízo, tanto no juízo particular que acontece no momento da morte, quanto no juízo final que acontecerá por ocasião da vinda de Cristo. E São Miguel aparece ali como aquele que vai conduzir as almas. Inclusive nós rezamos nas Ezequias, na celebração de Ezequias, uma oração que diz: ao paraíso te conduzam os anjos, e te acolham os mártires à tua chegada, e te introduzam na cidade santa de Jerusalém. Muitas representações de São Miguel Arcanjo, ele aparece com uma balança na mão. Numa mão ele tem uma espada, porque ele é o que conduz os exércitos celestes, o príncipe das milícias celestes, e na outra mão, às vezes ele aparece com uma balança. Como nós ouvimos na segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, cada um de nós receberá recompensa ou castigo pelas nossas obras. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas do que fizemos. Então, no momento derradeiro, no momento da nossa morte, acontece o juízo particular. E é por isso que São Miguel aparece nas representações com uma balança. Porque Jesus mesmo, em muitas parábolas, fala dos anjos separando os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos. Então, a função dos anjos nesse discernimento, tanto no juízo particular quanto no juízo final. Então, São Miguel está ali no momento da morte, defendendo os fiéis, defendendo os seus devotos, para que se salvem e para conduzi-los a Deus. E os anjos consolam as almas que estão no purgatório. Existem algumas representações muito bonitas da Santa Missa. Quando nós celebramos a Santa Missa,
nós estamos oferecendo ao Pai o sacrifício de Cristo, e os anjos então recolhem no altar as graças que jorram de Cristo, do sacrifício de Cristo, e sufragam, aliviam, como que derramam com taças, claro que é uma representação simbólica, mas despejam aquela água sobre as almas que estão ali no fogo do purgatório. É uma representação para dizer que as nossas orações aliviam e ajudam as almas que estão no purgatório a alcançarem o quanto antes o céu. Então, essas almas são consoladas pelos anjos. Estão seguras da sua salvação e com uma segurança que não pode ser confundida. A salvação das almas do purgatório está garantida, e isso é uma grande consolação para elas. As amarguras que experimentam são muito grandes, mas numa paz profunda e perfeita. É um paradoxo, né? É um grande sofrimento, é uma grande amargura, mas ao mesmo tempo uma paz profunda e perfeita, desta certeza de estarem salvas, de se terem salvado. Se pelo que padecem estão numa espécie de inferno, quanto à dor, é um paraíso de doçura quanto à caridade mais forte do que a morte. Feliz estado mais desejável que temível, pois estas chamas do purgatório são chamas do amor. Então, esses são pensamentos de São Francisco de Sales para nos ensinar, ele que é doutor da igreja, que pensar no purgatório é extremamente consolador. Pensar que, claro, no momento da nossa morte, se decide o nosso destino eterno. Se nós estivermos em estado de graça, ou se nós não estivermos, disso dependerá o nosso destino eterno. Mas existe essa última misericórdia de Deus, que é a purificação das penas do pecado, dos nossos pecados veniais, das nossas imperfeições, para podermos entrar no céu. E é por isso que no dia 2 de novembro nós temos essa comemoração. Parece estranho dizer que é uma comemoração, mas comemorar vem de memorare, de fazer memória, comemorar. Nós juntos fazemos memória, comemoramos. Ao mesmo tempo, todos os fiéis defuntos, todos os fiéis falecidos, as almas do purgatório, rezamos por ela, nós que somos igreja peregrina, nós que somos igreja militante, como diz São Paulo, enquanto estamos neste corpo, somos peregrinos, caminhando na fé ao encontro do Senhor, rezando pelas almas do purgatório. E essas almas não podem fazer nada por si mesmas, mas elas podem rezar por nós. Então, por que nós devemos rezar pelas almas do purgatório? O serviço que prestamos a Deus e a glória que lhes proporcionamos. O serviço que prestamos a nós mesmos. Praticamos virtudes. É uma obra de misericórdia rezar pelas almas do purgatório. E elas, agradecidas, intercedem também por nós. Nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo para Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, que era amigo de Jesus, que Jesus amava, e Jesus, nós sabemos, chorou quando se aproximou do túmulo de Lázaro. Nós nos lembramos com saudade das pessoas que amamos e que partiram, mas todos nós passamos por essa experiência. Há pessoas que ficam revoltadas quando morre alguém,
de sua família, mas como Deus pôde fazer isso comigo, como Deus pôde. Mas todos os dias morrem pessoas, e nós, na nossa cegueira, talvez na nossa vaidade, no nosso orgulho, achamos que não vai acontecer conosco. Não, morrem parentes dos outros, os meus não. Pessoas de outras famílias sofrem acidentes, ficam doentes, mas os da minha família não. Nós não temos privilégios em relação a isso. Todos os dias morrem pessoas e, eventualmente, também pessoas que nós amamos, pessoas de nossas famílias. E Lázaro, a quem Jesus amava, morreu também. E Jesus diz para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Jesus morreu e ressuscitou, e por isso a morte perdeu, como diz São Paulo, o seu aguilhão. A morte não mata mais, porque nós cremos na vida eterna, porque nós cremos na ressurreição, porque nós cremos em Jesus, vencedor da morte. Do dia 1º de novembro até o dia 8, então é uma semana inteira, do dia 1º ao dia 8, nós podemos alcançar indulgências, lucrar indulgências pelas almas do purgatório, visitando o cemitério. No dia de hoje, nós podemos alcançar indulgências para as almas do purgatório, que nós podemos aplicar a uma pessoa, a várias, podemos aplicar às almas em geral, vindo à missa, vindo à igreja. Então, hoje nem é preciso ir ao cemitério para lucrar a indulgência. Basta nós termos vindo à missa, claro. Para obter indulgência, é preciso estar em estado de graça. Esse é o primeiro ponto. Estar em estado de graça. É preciso se confessar alguns dias antes, 10, 15 dias antes ou depois, desde que você esteja em estado de graça. Comungar e praticar uma obra indulgenciada e rezar nas intenções do Santo Padre. No caso, a obra indulgenciada hoje é ir a uma igreja, participar da missa. Do dia 1º ao dia 8, ir ao cemitério. Cada dia a gente pode obter uma indulgência plenária, comungando. Então, uma confissão é suficiente para várias indulgências. Mas para cada indulgência é preciso comungar, rezar pelo Santo Padre o Papa e praticar aquela obra que concede a indulgência. Então hoje, quem está em estado de graça, se comunga, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo Papa e comunga, vem à missa, pode oferecer uma indulgência. Mas também nos próximos dias, até o dia 8, se fizer uma visita ao cemitério também. Inclusive uma indulgência a cada dia, né? Se a pessoa quiser ir todos os dias no cemitério, a cada dia ela pode oferecer uma indulgência plenária. Mas não são apenas nesses dias. No ano todo, nós devemos oferecer o Santo Terço, a Santa Missa, as nossas orações, penitências pelas almas do purgatório. Essa devoção tem grande valor, porque nós também, talvez um dia, provavelmente, estaremos no purgatório e queremos que alguém reze por nós. Dificilmente alguém vai direto para o céu. Então, como nós provavelmente um dia estaremos lá no purgatório, é bom que a gente reze pelas almas do purgatório e supliquemos a Deus que um dia haja quem reze por nós também. Então, hoje vamos, unidos a estas almas santas, benditas, pedir a Deus a misericórdia por elas e por nós. Amém.